Pessoal, vou iniciar um vídeo aqui para vocês hoje. Já estou na cidade de Campina Grande, minha gente. Vim para a perícia de Ismael, né, aqui na Justiça Federal. Eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês, tá certo? Ó, minha gente, a gente veio aqui lanchar, que nós saímos bem cedo, né? Eram as 7 horas. Ali é a Justiça Federal na frente, ó. Aquele prédio. Ismael tá aqui lanchando. Né, Ismael? E nós vamos hoje, minha gente, pra a perícia dele, né? E seja o que Deus quiser. Quando chegar em casa, eu estarei conversando com vocês. Aqui tem uma pracinha, ó. Brincar, mãe. Eu vou logo, mas já vamos. E eu vou já lá pra dentro, meu povo. Ismael tá aproveitando, meu povo, aqui por enquanto. Enquanto não dá hora da gente ir pra lá. Vai. Eita. Muito carro, minha gente. Aqui em Campina Grande é bastante movimentado, né? Uma cidadezinha maior. Fica bem distante da onde eu moro. Muito bonito, minha gente. Quando eu estiver voltando pra casa, eu vou mostrar uns cantos bonitos pra vocês. E é isso. Oi, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Quem é novo, já se inscreve, curte, comenta e compartilha, tá certo? Meu povo, me diga aí como é que vocês estão. Tá todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Se sim, graças a Deus. Por aqui, minha gente, também tá todo mundo bem. Todo mundo com saúde, tá bom? Minha gente, no vídeo de hoje, como vocês sabem, aqui no meu canal, eu mostro pra vocês minha vida, como rotina dentro de casa, rotina como mãe, rotina como mãe atípica, né? Já falei aí pra vocês como eu descobri o autismo do meu filho, como foi a reação, mostrei já terapias. E hoje, o vídeo que eu venho trazer para vocês possa ser chato para algumas pessoas, mas para muitas possa ser que vai ajudar bastante, tá certo? O vídeo de hoje, minha gente, vai ser falando sobre o BPC-LOAS de uma pessoa com deficiência. Autismo, no meu caso é autismo, que é do meu filho, né? Mas o BPC-LOAS é para mais deficiências, né? Mas no meu caso é o autismo do meu filho. E eu vou estar falando para vocês como é que foi na perícia social e na perícia médica. E se eu consegui ser aprovada ou não, tá certo? Então, bora lá, meu povo, começar o vídeo e eu vou esclarecer tudinho para vocês. Espero que vocês entendam, que vocês mamães entendam, tá certo? E que também vocês corram atrás, que é direito ou seu ou do seu filho, de qualquer parentesco seu, tá certo? Corra atrás, porque é direito de vocês, tá bom? E mais pra frente nós vamos conversar mais. Bora lá, meu povo. Então, minha gente, vamos começar. Minha gente, para falar a verdade, eu fiquei um pouco cismada, sabe, de gravar esse vídeo. Porque falar dessas coisas, né, é um pouco mais... Mas você sabe, né, um pouco mais... Deixa eu ver... É uma coisa muito importante, né, para estar falando assim, posso ser que eu errar alguma coisa, mas eu vou falar de mim, minha gente, vou falar o que eu passei, vou falar como aconteceu comigo. Por favor, não me julguem, tá certo? O que aconteceu lá, vou estar falando tudo para vocês. Não vou estar aumentando nem diminuindo, vou falar apenas o que foi comigo. Como vocês viram aí no começo do vídeo, mostrei um pouco lá, né, no local que eu fui. Não é na cidade onde eu moro, fica um pouco distante de onde eu moro, mais ou menos 1 hora de viagem, né? Eu moro num sítio, zona rural, tenho que ir para outra cidade, tá bom? E eu vou começar falando para vocês. Minha gente,
Primeiramente, eu passei com meu filho, né, pela perícia social. Perícia social, na qual foi mais. Não foi assim, pessoa com pessoa, minha gente. E, por exemplo, eu e outra pessoa do meu lado. Então, minha gente, eu parei um pouquinho porque o menino estava mexendo na porta. Não ia ficar fazendo barulho da televisão. Então, como eu estava dizendo, primeiro foi a perícia médica, a perícia social. A perícia social não foi eu com outra pessoa, foi tipo assim no computador, online, né? Eu entrei em uma sala. Primeiro que a gente chegou lá, pegou aquelas fichinhas que eles dão com a numeração para esperar lá no televisão lá, né? Eles avisam quando for a vez da gente. E eu esperei e quando me chamaram, me encaminharam lá para uma sala lá dentro, né? Eita, minha gente. Uma sala lá dentro. Chegando lá, eu pensei que ia ser eu com uma pessoa, né? Mas foi pelo computador. Uma perícia online, né? E lá, minha gente, a perícia social era uma moça. E lá foi mais para perguntar sobre minha renda. Quanto que eu gastava em casa, quanto que eu gastava com ele, com o Ismael, se ele tinha seletividade alimentar. Pediu para me mostrar o laudo, né? Eu mostrei assim na câmerazinha lá do computador. Pedi para me mostrar meu documento, o documento dele. E enquanto eu mostrava, ela tinha que tirar uma foto e depois, né, ia lendo lá. E foi perguntando se ele usava medicamento, o gasto dele, se ele já estava fazendo terapias. E tudo isso eu fui contando, minha gente, né? Do jeito que eu tô dizendo a vocês. É, Perguntou sobre minha renda, quanto eu tinha de renda em casa. Perguntou sobre o gasto dele, quanto eu gastava mais ou menos por mês com ele. Perguntou se ele tinha seletividade alimentar, que todas as crianças, creio eu, que a autista tenham seletividade alimentar. Perguntou se eu trabalhava. Eu falei que não, por conta já de Ismael, que eu não conseguia trabalhar por conta dele, né? E não foi muita coisa. Nela foi mais avaliando documentação, comprovante de alguma coisa que eu tinha. E foi só isso, minha gente, lá. Já na perícia médica, é, essa perícia social foi em uma cidade mais longe ainda de onde eu moro, né? Porque quem mora perto de mim sabe onde é Guarabira. É uma cidade aqui perto de onde eu moro. E já essa perícia médica foi em Campina Grande. Minha gente, essa que eu tô falando para vocês foi a perícia do INSS, tá certo? A do INSS que eu tô falando para vocês. Já falei um pouco sobre a perícia social, agora eu vou falar da médica. Na médica, minha gente, nada mais, nada menos, foi quase a mesma coisa, sendo que foi em outra cidade. Esperemos ser chamado, chegando lá, né? A gente, tipo uma senha, né, que eles dão, espera ser chamado. E chegando lá, chegando lá, minha gente, já fui encaminhada, né? Que depois se chamou, me encaminharam para uma sala lá. E lá, minha gente, foi eu com outra mulher já, não foi mais pelo computador, não, né? E assim, ela com uma expressão bem brava, né? A moça de lá, uma senhora já. Não dava muita brecha para você falar muito, explicar mais um pouco, né, sobre sua criança. Ela só simplesmente pegou o laudo. Eu acho que isso vai de perito, né, minha gente? Porque já do. Pega a tesourinha e corta. Já do social, a perícia social era mais simpática, conversava mais, assim, deixava a gente falar mais um pouco. Já nessa perícia médica, ela era muito fechada, não deu muita brecha, assim, sabe, pra gente falar alguma coisa sobre a criança, só era o que ela perguntasse. E, no caso, ela pegou os documentos, né, lá, avaliou o laudo de Ismael, olhou
Ai, minha gente, como é que fala? O relatório da escola, ela pediu se ele tivesse algum relatório de alguma, como é que fala, de alguma terapia, pediu para me mostrar também, mas no caso, mas eu não estava fazendo terapia ainda, porque aqui onde eu moro é um pouco difícil conseguir, mas graças a Deus consegui já 2 terapias para ele, né? Já é meu caminho andado. Só que no dia dessa perícia médica eu não tinha ainda, né, terapia para ele. Então, no caso, eu não levei isso. Aí o que ela me perguntou? Me perguntou como foi que eu descobri sobre o autismo do meu filho. Perguntou se ele era agressivo, se ele era muito agitado. Perguntou novamente sobre a seletividade alimentar. Perguntou se ele tinha estereotopias. Estereotopias, minha gente, é algum movimento repetitivo que a criança tenha, né? No caso, o Ismael tem, ele faz muito assim com a mãozinha dele. Fica mexendo assim. Ou assim, quando tá muito feliz ou brabo. E somente, minha gente. Não deu brecha nenhuma, não perguntou mais nada, somente isso. Só pegou o laudo, pegou relatório da escola, pediu relatório das terapias, mas eu não tinha. E receitas médicas, né? Pediu. Aí eu mostrei. No entanto, Ismael só estava tomando um medicamento no momento. Aí, enquanto, minha gente, ela me fez enquanto ela pegou, né, esse relatório, esses comprovante de residência também, também pegou a receita dele, o relatório e o laudo, né? Enquanto ela foi avaliando essas coisas, ela ficava muito observando Ismael, o jeito que ele reagia lá dentro, o que ele estava fazendo. Só me perguntou isso que eu falei para vocês. Só pegou isso que eu falei para vocês e ficou só mais avaliando o comportamento de Ismael. Não me deu muita brecha em falar nada, não perguntou mais coisas, foi só isso que eu contei a vocês. Minha gente, e isso foi na perícia social e na perícia médica do INSS, tá certo? E sem mais enrolação, sem mais dizer mais nada, que não teve mais nada, no final de tudo, me diga aí, minha gente, foi negado o benefício do BPC Loas do meu filho. Agora, minha gente, assim, é porque essas coisas é muito complicado, né? Acredito eu que tenha sido só por conta que meu esposo trabalha. Meu esposo trabalha, mas ele recebe apenas o salário, né? O salário normal. Agora me diga, se um salário você consegue pagar a consulta de psicólogo, você consegue pagar alguma terapia fora a parte. Uma consulta com um neuro aqui onde eu moro é R$ 400, 450. Se você consegue pagar uma psicopedagoga para ficar ajudando seu filho, se você consegue pagar outras consultas para o seu filho, me diga aí, minha gente, um salário para terapias, medicamentos, pagar consultas, porque depois de 7 meses, aqui onde eu moro, foi que eu vim conseguir uma consulta pelo SUS com um neuropediatra, minha gente, depois de 7 meses. E um salário mínimo para tudo isso, né? Consulta, remédio, terapia, se precisar. Eu tive que fazer uma terapia não, uma avaliação com uma pedagoga pro meu filho. Foi R$ 500. Tirei da goela, minha gente. E você sabe que dinheiro hoje em dia é basicamente nada. E falando mais de um salário, foi R$ 500 de exceção.
tivemos que fazer porque não conseguimos aqui onde eu moro. Você ter que, com esse salário, você comprar bujão, fazer compra, sem falar que a criança autista tem seletividade alimentar, não é de tudo que come, é do jeito deles. Se você for uma consulta na rua, tem que pagar mototáxi, seja lá o que for. Se for numa consulta fora, tem que pagar do mesmo jeito, passagem. Porque, no entanto, ainda não tenho a carteirinha de Ismael. Vou essa semana para fazer aqui onde eu moro. Espero que eu consiga, né, a carteirinha dele, que com a carteirinha é mais fácil, ele não paga passagem, eu acredito, é meia. E o acompanhante também. Já é uma ajuda, né, minha gente? E foi isso. Sem mais enrolação, no final de tudo, foi o quê? Negado, minha gente. Foi isso que aconteceu. Negaram o benefício do meu filho. Mas tu pensa que eu desisti? Nem desisti e nem vou desistir. Isso que eu tô falando pra você foi alguns meses atrás, tá certo? Agora eu vou falar o que tá se passando no momento. Aí agora, conseguindo dar entrada fazer uma perícia médica pela Justiça Federal. Nesse vídeo que eu mostrei a vocês no início, foi lá, mostrando um pouco do lugar onde a gente estava. Não pude gravar lá dentro. Meu esposo nem pôde entrar porque ele estava de bermuda. Não pode entrar, é uma coisa muito assim, sabe, minha gente? Tem que ser certinho, né? Não pode estar entrando de short nem nada. E no dia meu esposo estava, tive que entrar só com o Ismael. E agora bora lá falar dessa perícia médica pela Justiça Federal. Minha gente, foi marcado para lá, para Campina Grande também. Fomos num dia, faz poucos dias que a gente foi. E chegando lá, foi a mesma coisa. Fomos avaliar o que a gente tinha na bolsa, o que não tinha, né? Como faz em todo canto. Deram uma senha, me encaminharam lá para cima, no primeiro andar, sei lá o que era, segundo ou terceiro. Eu sei que era no canto mais alto. E fiquei esperando minha vez, né? Quando eu fui chamada, foi uma médica. Bem simpática até no momento, né? Perguntou mais coisas sobre Ismael, como foi que eu descobri, todo o andamento até chegar o dia do laudo. Eu fui contando, né? O que eu passei, o que eu não passei até o dia do laudo, se fazia terapias. Agora, no momento, Ismael tá fazendo terapias. Com duas psicopedagogas, consegui na minha cidade. Mas falta, olha só, minha gente, não consegui o benefício do menino, mas falta ele ser acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra. Ele tem que fazer... Me esqueci, minha gente, o nome do outro negócio que o médico recente encaminhou. O médico passou outro medicamento para Ismael. Não vou mentir para vocês, ainda não comprei, mas vou comprar se Deus quiser. O medicamento dele. Ele passou outro medicamento, acredito que seja mais forte. E ele também me falou que Ismael possa ser que tenha TDAH. Me deu retorno daqui a 3 meses. Quando eu voltar daqui a 3 meses, vai ver sobre o medicamento, como é que tá agindo, vai me dizer alguma coisa. Mas, sem falar desse assunto, bora o que interessa, né? Chegando lá, minha gente, nessa perícia médica, foi uma médica, perícia médica, na Justiça Federal, entramos, falou com o Ismael falou, né? Ismael muito inquieto lá dentro, não parou quieto de jeito nenhum, minha gente. E nisso ela foi me perguntando como que descobri, como foi o andamento, se ele fazia terapia, se ele fazia algum acompanhamento com algum médico, se na minha cidade era fácil para essas coisas, para conseguir consulta pelo SUS. Eu fui tudo contando, né, minha gente? E de documentação, me pediu meus documentos, os documentos dele, laudo, receitas, encaminhamento para consulta, se ele tivesse, né, para terapia, se ele tivesse, no caso já tinha o papelzinho, mostrei para ela. Ela observou o laudo e nisso se calou.
Nisso só ficou avaliando Ismael, o comportamento dele lá dentro. E avaliou ele por uns 10 minutinhos, enquanto ela estava olhando lá o laudo, né, a receita. E também, minha gente, que eu falei para vocês agora, o relatório da escola e o relatório da terapia. No caso, como ele estava fazendo a terapia, eu também levei, né, o relatório. Ela avaliando, enquanto ela olhava o relatório, o documento, ela observava ele e não me perguntava mais nada. Só perguntou isso que eu falei para vocês. E avaliou ele por esses 10 minutos. E, minha gente, me entregou as coisas. Não me disse mais nada. E, no final de tudo, eu estou aguardando. Essa perícia médica foi agora em outubro, né? Já no finalzinho. Não sei com quantos dias eles dão resposta. Vou esperar. E, minha gente, tá na mão de Deus. Seja feita a vontade de Deus. É o que eu sempre digo. Em tudo que eu vou resolver meu. Se Deus não permitiu para mim, não permitir mais uma vez para mim, eu não vou desistir, minha gente. Eu não vou mentir, eu não vou desistir porque é um benefício para ele. Eu quero para ajudar meu filho a pagar terapias, comprar remédios, que vocês sabem os gastos de hoje em dia como é. Se eu conseguir, vai ser só em serventia para Ismael. Medicamentos, terapia, pagar alguma coisa fora que a gente tenha que ir, alguma consulta fora que a gente não consegue mesmo tudo pelo SUS, né? Eu não vou desistir, mas é como eu sempre digo, se Deus não permitiu da primeira vez e não permitiu, se não permitir, que eu não sei, né? Quem sabe é Deus de tudo, eu não desisti, mas Deus sabe de tudo. Se Ele não permitir a segunda vez, é como eu sempre digo, se Deus não mandou para mim, é porque tem alguém que esteja mais precisando do que eu, né? E Deus passou primeiro para essa pessoa, porque Deus tudo pode, né, minha gente? Deus é advogado dos advogados, Ele tá na frente de tudo. Orei muito a Deus, pedi para Ele, né, tomar direção, Ele fosse o primeiro que chegasse lá e seja feita a vontade dele. Se Ele permitir, amém. Graças a Deus, vou ter essa renda para ajudar meu filho. Comprar o que ele precisa, o medicamento dele, tudo para ele, né, minha gente? Que vai ser dele. E se não permitir é porque Deus viu que tinha outra pessoa mais necessitada do que eu. Que estava precisando mais no momento do que eu. Então, minha gente, foi isso, né? Que eu falei para vocês sobre a perícia social, perícia médica e a perícia médica na Justiça Federal. E eu tô aguardando alguma resposta. E quando eu receber alguma resposta, eu vou estar vindo aqui falar para vocês, tá certo? Porque, como vocês sabem, aqui eu mostro minha rotina, mostro minha realidade, mostro tudo para vocês, sem aumentar, sem diminuir nada. Eu não sei nem se eu posso estar fazendo esse vídeo, minha gente. Espero que não dê nada para mim, né? Mas acredito eu que posso. Eu não tô mentindo, eu não tô aumentando nada, né, minha gente? E também eu já vi que teve outras mulheres que falaram sobre esse benefício. E pô, né, minha gente? Eu vou estar tirando dúvida de uma mãezinha que sempre quer saber como é lá dentro, o que é que se passa lá dentro, como é as perguntas, porque ninguém nunca fala nada. E eu tava primeiro vendo uns vídeos no YouTube e tem outras mãezinhas também falando. Então eu resolvi gravar para vocês. Como aqui eu trago tudo, eu resolvi falar para vocês também, tá certo? Então, minha gente, orem que dê certo, né? Para Ismael, que seja feita a vontade de Deus, que dê certo para me conseguir o benefício dele, em serventia para ele. E foi isso, minha gente, o vídeo de hoje, tá certo? Era mais para esclarecer essa parte, espero que eu ajude algumas mãezinhas, né? Que tenham entendido o que eu falei, que eu me empolgo demais, falo muito, enrolo muito, eu acho, né? E eu espero que eu tenha ajudado algumas pessoas, tá certo? De alguma forma. Então, minha gente, assim que eu tiver novidades sobre isso, trazerei com certeza aqui para vocês, tá certo? E espero eu que seja uma notícia boa. E se não for, Deus sabe de tudo, né? Mas vamos pensar positivo que tudo dará certo, tá bom? Então, meu povo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E obrigado por estar mais uma vez aqui me assistindo
me ajudando. E já peço, minha gente, compartilhe esse vídeo, que de uma forma ou de outra você vai estar ajudando tanto a mim quanto a outras mãezinhas que gostaria de saber sobre esse assunto que eu trouxe hoje, tá certo? Então já deixa o like também, comenta, se você quiser comentar alguma coisa, alguma energia boa. Se quiser deixar alguma pergunta, podem deixar que estarei respondendo em outro vídeo sobre o assunto de mãe atípica, de mãe de autista, tá certo? Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tchau, meu povo.